Glória a Deus. Irmãos, nós, nessa época do ano, em maio, às vezes cai na mesma data, né? É o Coração Aquecido, que foi uma experiência que John Wesley teve. John Wesley é o fundador do movimento metodista, do movimento que deu origem a várias igrejas, e dentre elas a Igreja Metodista, como a Nazareno, Exército de Salvação, Holiness e outras igrejas. E aí tem Metodista Livre, Metodista Wesleyana, Metodista Renovada e por aí vai. Mas são todas igrejas que saem desse movimento que nasce lá na Inglaterra, no século XVIII, e John Wesley era um ministro anglicano, um homem culto, um homem extremamente inteligente, dava aula na universidade, ele era realmente uma referência teológica na época. No entanto, existia nele uma insegurança na salvação. E assim como o bispo ontem aqui falou e explicou, ele morria de medo de morrer, porque ele não tinha certeza da salvação dele. Ele não tinha certeza para onde ele iria, se a vida dele acabasse naquele momento. E Deus vai trabalhando no coração dele, ele vai para a Geórgia ser missionário, servir na América, e lá ele é um fracasso, ele volta em crise, e o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele, trazendo um certo descontentamento. Até que no dia 24 de maio de 1738, vai lá John Wesley, na rua Aldersgate, lá na Inglaterra, e ele não queria ir para aquela reunião, e tinha alguém lendo o prefácio de Lutero, da Epístola de Romanos, que fala da salvação pela graça, que fala do mérito de Cristo, da cruz de Cristo, e como isso poderia nos dar a convicção de que nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas somos salvos pela graça. E aquilo entra no coração de John Wesley de uma forma tão poderosa, que ele escreve no diário que ele sente o coração estranhamente aquecido. Então, por isso, nós chamamos essa experiência do coração aquecido. John Wesley, então, tem essa experiência transformadora, e a partir desse dia, o ministério dele foi completamente diferente. Ele, um homem que começa a entender a necessidade de pregar para as pessoas marginalizadas, que não entravam na igreja elitizada da época, ele começa a ir para as periferias. Nós lembramos que se trata de um contexto de revolução industrial, trabalho exaustivo, muito vício, problemas nas famílias, e alguns historiadores falam que o movimento metodista, iniciado por John Wesley, livra a Inglaterra de um banho de sangue que poderia ser gerado a partir da Revolução Industrial. Como aconteceu na França, na Revolução Francesa, nesse período, muito sangue derramado, e os historiadores dizem que o movimento metodista foi um movimento que impediu que isso acontecesse na Inglaterra, para vocês terem ideia de como foi poderoso esse impacto ali, trazendo santidade, trazendo crescimento. John Wesley começa a pregar fora da igreja, até porque fecharam as portas do templo para ele, falou: aqui você não prega mais, você já não está respondendo mais a nossa teologia, e começa a expulsar ele dos púlpitos lá na Inglaterra. Ele fala: o mundo é minha paróquia. Quem já ouviu essa frase? Ele vai no cavalo dele e ele percorre quilômetros e milhares de quilômetros a cavalo, pregando o evangelho, e é tão lindo ver como ele narra a forma como ele pregava, por exemplo, para uma mina de carvão, pessoas que nunca tinham ouvido, a igreja não tinha alcançado essas pessoas, e ele começa a pregar para essas pessoas. Ele narra no diário dele, né? As lágrimas lavando, criando um caminho no rosto das pessoas, tão preto que elas estavam ali, das minas de carvão, e Deus tocando e abençoando, a igreja crescendo. Mas John Wesley nunca mais foi o mesmo, depois que ele teve uma experiência com o Espírito Santo. E hoje nós celebramos o dia de Pentecostes. Geralmente, nós tivemos uns anos atrás que caiu no mesmo dia, né? O dia do coração aquecido e o dia de Pentecostes. E para nós essa é uma data muito importante, porque nós sabemos que não podemos fazer absolutamente nada sem o poder do Espírito Santo. Há uma ordem no apóstolo Paulo, no livro de Efésios, dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem para nós. Se encham do Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho. Não se deixem dominar pelo álcool, mas se deixem dominar pelo Espírito. Assim como alguém que está embriagado não lembra no outro dia do que fez, não é assim? Quem já ficou embriagado aí? Quem já ficou? Não precisa falar. Mas talvez você nem lembra do que aconteceu no dia anterior, né? Você acorda de ressaca no outro dia, nem lembra o que aconteceu,
Porque você estava... Tem gente que é tímida, né? E quando fica embriagada, vira extrovertido, começa a cantar e falar alto, né? É uma doideira. E no dia seguinte, ele já nem lembra o que fez. Ou seja, o álcool faz com que ele faça coisas que ele não faria se estivesse são. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não faça isso com o álcool, faça isso com o Espírito. Então se deixe dominar pelo Espírito. Se deixe embriagar pelo Espírito. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu sou tímido, eu não sei falar, não sei pregar, não sei evangelizar, eu tenho vergonha de chamar para a igreja, eu tenho vergonha de chamar para a célula. É verdade, você tem mesmo, eu também tenho. Se for por nós mesmos, né? A gente não está interessado em ninguém, né? Cada um com seus problemas, ema, né? Vamos cuidar cada um da sua vida. É assim que nós somos. No entanto, quando nós estamos dominados pelo Espírito, nós nos importamos com as pessoas. Nós queremos amar as pessoas, cuidar delas, nos importamos com o futuro eterno delas. E queremos que ela passe a eternidade junto conosco diante do Senhor. E isso move a igreja, isso move o povo de Deus. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos ter essa experiência do coração aquecido. Muitas vezes, assim como John Wesley, não tinha convicção da salvação, embora conhecesse as Escrituras como ninguém, falasse outras línguas, é um homem extremamente culto, mas ele não tinha uma experiência. Tantas vezes nós também, por mais que conheçamos a Bíblia e saibamos o que está escrito e os princípios da palavra de Deus, talvez muitos deles ainda não queimam no nosso coração. Isso faz com que a gente viva uma vida tão comum, fria, passiva, indiferente, diante daquilo que Deus poderia estar fazendo diante e através das nossas vidas. Porque Jesus mesmo falou que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores da que Ele fez. Olha que coisa maravilhosa. Não é se você fosse formado em Harvard, se você fosse formado em alguma faculdade de teologia, se você fosse pastor, missionário, evangelista, não. Se você cresce, você faria obras maiores. Então existe um poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, que está liberado para que a gente faça a obra, faça coisas que nós não faríamos se não estivéssemos cheios do Espírito Santo. Se deixem dominar pelo Espírito, se deixem encher pelo Espírito. E aí talvez você nunca mais diga, eu estou com vergonha de falar, estou com vergonha de ministrar, eu estou com vergonha de pregar, eu estou com vergonha... Não, você não vai ter, porque o Espírito Santo agora domina a sua vida, está impulsionando você de forma missionária a fazer aquilo que Ele deseja. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você essa palavra sobre Espírito Santo, hoje Pentecostes, e nós vamos orar no final, amém, queridos? Para sermos cheios desse poder. Mais uma pergunta que me vem à mente, eu quero trabalhar isso com vocês nessa noite, é o porquê ou para quê, que está ali embaixo, agora eu coloquei um pouco maior aqui. Para que nós queremos ser cheios do Espírito? Por que você deseja ser cheio do Espírito? Por que você, quando ouve essa palavra, e sobre esse dia de Pentecostes, e a gente conhece a história, a maioria de vocês sabe onde está lá, Atos capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, aqueles homens galileus que estavam amedrontados, escondidos no cenáculo, agora se posicionam e começam a pregar com muita autoridade. Por que você deseja o Espírito Santo? Por que você deseja e pede para que o Espírito Santo encha você? Essa é uma pergunta importante. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu sugiro que você abra a sua Bíblia, para ser mais educado, né? Por favor, abra a sua Bíblia em Atos, no livro de Atos, ok? E nós vamos ficar aí em Atos, portanto, abra e não feche, tá bom? É o livro de Atos dos Apóstolos e nós podemos dizer também os atos do Espírito, não é verdade? Aqui começa a igreja primitiva, a igreja começa a caminhar, nós lembramos que Jesus ascende aos céus e comissiona a igreja, e essa igreja começa a caminhar. E aqui, para a gente iniciar, eu quero ler o versículo de número 8, do capítulo 1. Está na sua Bíblia aí, mas está aqui na frente também. Eu quero ler com você. Aliás, vamos ler juntos esse versículo aqui, vamos lá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. Aqui nós vamos ler também daqui a pouquinho, mas já adiantando essa história, esse
texto de Atos é escrito por Lucas. Então ele escreve o Evangelho de Lucas, depois ele já escreve aqui o livro de Atos. E ele está contando como o Espírito Santo moveu a igreja naqueles dias, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. E ele lembra aqui que há uma ordem de Jesus. Ele lembra aqui que Jesus nos trouxe um comissionamento quando recebêssemos o Espírito Santo. E eu trouxe essa palavrinha aqui, que é a palavrinha martos, que gera a palavra mártir. E a palavra testemunha é exatamente o termo que está aí na sua Bíblia. O que significa? Alguém que presencia algo. Então, em primeiro lugar, alguém que recebe o Espírito Santo é alguém que presencia a ação de Deus. Então você está vendo Deus agir, você é testemunha de algo. Se você testemunhar um acidente de trânsito, talvez te levem para prestar um depoimento, né, para falar o que você viu, você testemunhou algo. E, meus irmãos, nós estamos testemunhando os atos do Espírito, amém? Nós testemunhamos o poder de Deus que nos salva, o poder de Deus que nos alcança, o poder de Deus que nos redime, perdoa os nossos pecados. Nós estamos testemunhando isso diante dos nossos olhos. Quantos livramentos você tem? Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida, seu ministério, seu trabalho? Você está presenciando algo. E uma segunda tradução, um segundo sentido para esse termo aqui, significa aqueles que pelo seu exemplo provaram a força e genuidade da sua fé em Cristo sofrer morte violenta. Então a palavra testemunha, a palavra mártir, a palavra martos, que gera mártir, significa alguém que morre por uma causa. Olha que profundo isso, irmãos. Jesus está dizendo então em Atos 1:8, vocês receberão poder. E essa palavrinha poder é dínamos, dinamite. Vocês vão receber algo tão poderoso, algo tão espetacular, que gera energia, que gera explosão, que vocês vão ser testemunhas, vocês vão ser mártires. Vocês vão compartilhar aquilo que vocês viram, mas vocês vão compartilhar algo que vocês estão dispostos a morrer, porque isso é a pérola de maior valor. Não existe nada mais importante do que isso. Não existe nada mais profundo do que isso. E nós estamos nessa vibe, sim ou não, irmãos? Você está nessa vibe aí? Tá, Paulinho? Amém, meu irmão? Essa é a nossa vibe, queridos, de homens e mulheres que foram encontrados pelo Espírito Santo. E agora que nós encontramos a pérola de maior valor, nós somos chamados a ir a ponto de morrermos por essa causa, a ponto de darmos a nossa vida por essa mensagem, porque nós testemunhamos, nós vimos algo sobrenatural. E, queridos, nós precisamos tomar posse disso, porque se nós tivéssemos a cura de uma enfermidade incurável hoje, faria sentido você andar com ela no bolso? Então eu tenho a cura para o câncer, para todo tipo de câncer. Aí eu vou e vejo alguém com essa enfermidade. E aí eu guardo só para mim a cura e digo, não, eu tenho vergonha de falar para ele sobre a cura. Meu irmão, faz sentido isso? Não faz. Então, se nós cremos que estamos diante da cura, Ele é a cura, Ele é a salvação, Ele é a verdade, Ele é a vida, qual é o sentido da gente passar pelas pessoas e não falar desse amor, e não pregar sobre essa esperança, e não pregar sobre aquilo que Ele está falando para nós? Então, para quê? Para quê? Eu quero só voltar aqui. Eu coloquei um rebobinar aqui. Voltando um pouquinho em Atos 1:8, eu trouxe alguns versículos, porque o ministério de Jesus se resume nisso. Nós lemos Atos 1:8 e agora vamos rebobinar aí, tá bom? Eu vou falar um pouquinho antes de Jesus dar essa ordem. Eu trouxe aqui alguns versículos. O primeiro deles... Ai, gente, eu que estou voltando para o lado errado. É aqui. Mateus 4,19. Disse assim, disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus, então, está chamando os discípulos com um propósito. Então, para quê? Ser pescadores de homens. Alcançar pessoas. Há um outro texto aqui, João 3:22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles. Esse termo, algum tempo, passou algum tempo, eu já falei, alguns aqui já ouviram, é o termo diatribo, que significa esfregar. Então Jesus chama os discípulos e passa tempo com eles. Alguns já estudaram as narrativas aqui
nos evangelhos e fizeram a conta. Jesus passa 73% do tempo dele se relacionando com os discípulos e não com a multidão. 70% do tempo de Jesus foi investido nos discípulos e não na multidão. Embora a multidão seja muito importante, Jesus chama esses caras para... Diatribo significa esfregar, para passar tempo, para passar o DNA, para passar a vida que ele tinha. E para quê, meus irmãos? João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí, esse texto clássico que nós amamos, né? Tem sido o tema da nossa igreja. Vamos falar todos juntos? Mateus 28, 18 a 20. Vamos lá, junto comigo. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui está o cerne do chamado. Então, para que nós temos o Espírito Santo? Para sermos testemunhas. Porque esse é o chamado desde o princípio. Jesus chama os discípulos e fala: vou fazer vocês pescadores de homens. O chamado tem um propósito. E não tem aquelas letras pequenas. Não, eu estou chamando vocês para vocês pescarem homens, pescarem vidas. E como que a gente vai fazer isso? Calma, vem e me segue. Passa tempo comigo. Então, 3/4 do tempo de Jesus foi ensinando esses caras, se relacionando com ele, abençoando, caminhando junto, caminhando perto. E chega um momento em que ele vai embora, ascende aos céus e envia esses discípulos. Agora vão, eu volto para o céu e vocês vão e façam discípulos. Vão, vocês vão receber poder do Espírito Santo. Calma, vão receber já, porque vocês vão fazer discípulos de todas as nações. E aqui eu trouxe essa foto para exemplificar que nós estamos aqui nessa igreja local, essa comunidade chamada Igreja Metodista do Jardim Campos Elíseos, mas aqui é um pontinho do povo de Deus, que tem o mundo como sua paróquia, usando a palavra de John Wesley. Então, aí está o nosso campo missionário, meus irmãos. Nós estamos aqui porque entendemos que recebemos um poder tão explosivo, tão sobrenatural, tão poderoso, que nós não podemos guardar só para nós. E precisa ir para as nações. Aquilo que Deus está fazendo com você não é só para que você tenha algumas experiências e um arrepio e se sinta bem. Deus deseja transformar você por meio do poder dele, por meio do Espírito Santo, e enviar você com um propósito. Talvez você fique onde você está mesmo, no seu trabalho. Talvez você permaneça na cidade. Ou não. Quem sabe Deus não está te chamando para ir para mais longe, para ir para outro país, outras nações. Nações não alcançadas, nações com nem 1% de cristãos. E nós tantas vezes perdendo a perspectiva do chamado. Então o Espírito Santo é algo poderoso, maravilhoso, mas nós não podemos perder a perspectiva. O que é o Espírito Santo? É o próprio Deus em nós para nos capacitar a fazer a obra missionária. Então, já que eu rebobinei, agora vamos então para o comecinho de Atos, ok? Vamos comigo? Atos 1, do 1 ao 12, eu quero ler com você. Em meu livro anterior, Lucas falando, né? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. A gente vai continuar lendo, mas só aqui rapidinho. Então Jesus, ele é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, e depois da ressurreição, ele fica 40 dias ainda conversando com os discípulos ali, encorajando os discípulos, falando da obra, trabalhando o coração deles, recalculando a rota dos seus discípulos, que muitos estavam desanimados. Pedro já estava querendo voltar a ser pescador. Então ali, ele fica 40 dias. 40 dias. Então, guarda isso, ok? Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Vamos avançar, 7. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, aí sim vem o texto, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a vista deles. Eu quero parar aqui, depois a gente vai continuar até o 12, tá bom? Então, olha que poderoso. Jesus está dizendo para eles, ficando ali 40 dias, ensinando, incentivando, e uma das ocasiões ele fala: vocês vão pelo mundo, vocês vão ser minhas testemunhas, mas vocês vão esperar. Esperem, porque eu vou enviar um poder capacitador. Eu vou enviar um poder que vai dar ousadia, intrepidez. É uma dinamite que vai vir sobre você, para você desenvolver a sua vida cristã. Olha que poderoso isso. E nós sabemos que se passam então 10 dias, Jesus, depois de ascender aos céus, passa 10 dias, porque cai exatamente na festa da Páscoa, que é 50 dias, né? Na verdade, do Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, e nessa ocasião desce o Espírito Santo. E eles são totalmente cheios, eu não vou ler, mas está aí no capítulo 2 da Bíblia de vocês, ok? Eles recebem o Espírito Santo, eles estavam ali reunidos num cenáculo, cerca de 120 irmãos e irmãs, vem o Espírito Santo, e ali Pedro se levanta, cheio de autoridade, e começa a falar e a pregar, e línguas de fogo são distribuídas entre aquelas pessoas, e eles se levantam com intrepidez. Gente, era um período de perseguição, eles estavam amedrontados, tinham acabado de crucificar Jesus, era um tempo de muita perseguição, mas eles se levantam com coragem para pregar. Eles se levantam e começam a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam ali de todas as nações, porque a festa do Pentecostes, a festa da colheita, os judeus que estavam na diáspora começam a retornar para Jerusalém para prestar esse culto. E eles estavam falando outras línguas, e eles começam a ouvir o evangelho na sua própria língua materna. Deus então começa a mostrar que até os confins da terra, e pessoas de outras nações começam a ouvir o evangelho. E eles perguntam para Pedro: ok, Pedro, o que nós fazemos então? E Pedro diz: se arrependam e sejam batizados. E aqueles homens são cheios realmente do Espírito Santo, eles são batizados. Há um acréscimo naquele dia da igreja de 3.000 pessoas. E a igreja, a cada dia, ia sendo acrescentada de pessoas que iam sendo salvas, porque a igreja foi revestida do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, isso é muito, muito, muito importante para nós. Nós não conseguimos fazer muita coisa sozinhos. Aliás, nós não podemos fazer nada, não é verdade? Se a gente tentar multiplicar pão e peixe, é só migalha que a gente vai fazer. Mas quando o pão vai para a mão do Senhor, há uma multiplicação poderosa. Nós não podemos fazer nada. Inclusive, semana passada nós lemos em João no capítulo 15: sem mim, nada podeis fazer. Mas a boa notícia, meu irmão, é que há um poder sobrenatural derramado. Já está disponível para você. Já está liberado para você. Já está liberado para mim. Para que a gente se levante com autoridade, para pregar no evangelho, para impor as mãos sobre os enfermos e ver eles sendo curados. Impor as mãos e ver demônios saindo. Ver milagres, prodígios, sinais. Porque já foi liberado sobre nós. E Jesus ascendendo aos céus. Aquela cena maravilhosa. Talvez os discípulos com medo: não vá embora, Jesus, por favor, fica aqui, o que vai ser de nós? Mas ele já tinha falado: não, fica tranquilo, porque eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o poder, fica tranquilo que vocês vão às nações da terra, por meio do poder. E aqui acontece algo maravilhoso. Vamos lá para o 10, olha só o que acontece. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Então é aquela cena, né? Jesus indo embora, e eles ficam com os olhos fixos ali no céu. E aparecem 2 anjos ali, né? 2 homens vestidos de branco, e disseram para aqueles discípulos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém. E 10 dias depois eles recebem o Espírito Santo. Eu acho tão lindo isso aqui, queridos, porque aqueles discípulos haviam 40 dias estado com Jesus, recebido as instruções do ministério, como deveriam fazer, como deveriam se comportar, o que deveria acontecer quando eles recebessem o Espírito Santo. Já estava tudo certo. Mas se você fosse voltar um pouquinho, você vai ver que eles perguntam, então é quando o Senhor vai estabelecer o seu reino? Ele não tem nada a ver com isso, vocês vão ser testemunhas nas nações. E eles ficam olhando para o céu, talvez querendo contemplar alguma coisa. E vêm os anjos e dizem, acorda, para de olhar para o céu e volta para Jerusalém, volta para o lugar que você não deveria ter saído, e volta para o lugar para você fazer a obra, volta para o lugar para você ser revestido com o Espírito Santo, volta para o chamado, volta para o ministério, para de ficar contemplando o céu, bora trabalhar. Aqueles homens ficaram lá, olhando para o céu, e veio o anjo e diz, para que vocês estão olhando para o céu? Bora fazer a obra, volta para Jerusalém, e lá vocês vão ser revestidos com poder. Meus irmãos, nós somos homens e mulheres que não estamos aqui para ficar olhando para o céu, querendo só o sobrenatural, querendo só as bênçãos. O nosso olhar precisa estar em Jerusalém, começando na nossa família, na nossa casa, onde a gente dá testemunho, onde a gente impacta com o nosso exemplo. Nós temos filhos pequenos, é muito louco isso, eles falam igualzinho a gente, né? E se a gente escapa alguma palavra ali, o Benício é muito engraçado. Ele fala uns negócios assim que a gente não acredita. Ele está falando, mas ele ouve a gente falar, ele fala igualzinho a gente. Ele está copiando. Nós começamos, a nossa Jerusalém é a nossa família. Começa em Jerusalém, mas não para em Jerusalém. Judeia, Samaria, aos confins da terra. Então, a nossa luz começa a brilhar dentro de casa, onde o Espírito Santo promove as mudanças necessárias no nosso caráter, no nosso comportamento. E o bairro começa a ser alcançado, a cidade começa a ser impactada, o país começa a ser impactado, e as nações da terra também, porque essa é a vocação, essa é a chamada do Senhor para cada um de nós. E a boa notícia é que nós não estamos sozinhos. Nós não somos chamados para fazer essa obra na nossa força. Nós somos chamados para fazer essa obra por meio do poder do Espírito Santo. Então, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão olhando para o nada? Por que vocês estão esperando alguma coisa? Vocês estão esperando um anjo vir para você e dizer, olha, meu irmão, bora trabalhar? Vem um anjo de madrugada, já pensou, negão? Que susto que você tomar? E fala assim, levanta os olhos, veja os campos, já estão brancos, prontos para a colheita. O que você está esperando, meu irmão? Você está esperando uma confirmação? O pastor te confirmar, a um pastor mais ungido orar por você e falar o que você tem que fazer, ou determinar o seu propósito, o seu chamado. Meu irmão, já está aqui. Para que você está olhando para o céu? Volta para Jerusalém, porque lá, revestido com o Espírito Santo, você vai fazer a obra que você foi chamado para fazer. Quer ganhar vidas, quer impactar essa geração, começando na sua Jerusalém. E meus irmãos, dia de Pentecostes nos lembra isso, que a mensagem é pregada para que as pessoas entendam. Então, judeus de várias nações estavam ali e começam a ouvir a palavra. E é muito lindo, queridos, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas começam a entender o Evangelho por meio das nossas vidas, na linguagem que for. Então, talvez o João, com essa voz do pregador Lu dele, ele vai alcançar uma galera que eu não alcanço, com as gírias dele e o meu jeitão eu não vou alcançar, mas o João vai, viu, João? Então deixa Deus te usar em nome de Jesus para alcançar muita gente. E você vai alcançar pessoas que eu não alcançaria, porque as pessoas vão entender o Evangelho por meio da sua palavra, por meio daquilo que o Espírito Santo está inspirando você. Então, nessa noite de Pentecostes, é tempo de enchimento do Espírito Santo. É tempo de nós tomarmos posse do poder que já foi liberado para nós. Para quê? Para a gente só usufruir dentro da igreja, talvez de alguns dons espirituais, usufruir de algumas ações sobrenaturais, embora tudo isso seja muito legal e muito importante, não é para isso, querido. Nós recebemos algo para ir e fazer. Jesus chama os discípulos, passa tempo com eles,
Para quê? Para enviá-los. 73% do tempo de Jesus. Essa foi a estratégia de Jesus. Passar tempo, se relacionar, transferir vida e depois enviar. E é isso que ele faz com você. É isso que ele faz comigo. Então, para a gente finalizar, pensar, refletir e praticar. Você tem sido testemunha de Cristo? Você recebeu o Espírito Santo, se não vai receber hoje, em nome de Jesus, ser cheio dele, batizado com o Espírito Santo, para ser testemunha, para ser mártir, para ser alguém disposto a morrer por essa causa. Alguém que não se envergonha do Evangelho. Romanos 1, nós sabemos de cor, né? Não me envergonho do Evangelho. Por quê? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não nos envergonhamos, nós vamos testemunhar na nossa casa. Você, pai, chamando teus filhos. Essa semana o Augusto falou, a gente ora com ele sempre, impõe as mãos e abençoa antes de ir para a escola, essa coisa toda. E teve um dos dias que eu não orei com o Augusto. A Rebeca orou, ela que levou na escola. E aí, estava brigando com o Augusto por alguma coisa que eu não lembro. E aí ele ficou bravo comigo e falou assim, e você nem me abençoou hoje. Aí a Rebeca olhou para mim assim, tá vendo? Ele está entendendo, ele está sabendo o que está acontecendo. E meus irmãos, nós como pais, nós somos chamados para abençoar na nossa Jerusalém. Começa na sua casa, deixa Deus te usar. Você homem, marido, sacerdote do seu lar, ministra sobre a sua esposa, ministra sobre os teus filhos. Você esposa, abençoa o teu lar, abençoa a tua casa. Começa na sua Jerusalém. Mas eu não consigo. Você não consegue mesmo, meu irmão. Mas há um poder sobre você, liberado para você fazer isso. É o poder do Espírito Santo, é para isso que Ele derramou sobre nós, para sermos nova criatura. Podemos fazer aquilo que nós não faríamos. Nós não podemos fazer. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? O que você precisa mudar para cumprir essa ordem de Jesus? Qual desculpa você precisa parar de dar? Você está olhando para o céu, esperando alguma coisa extraordinária acontecer? Alguém vestido de branco, reluzindo, aparecer do nada e te trazer uma mensagem do céu. Nada mal se acontecesse, né? E acontece. Mas, meu irmão, a minha Bíblia, a tua Bíblia já tem um caminho para nós. E esse caminho é ser transformado pelo Espírito Santo, ser ativado com os dons do Espírito e ser enviado para fazer a obra. Então, se você já provou do Espírito Santo, glória a Deus por isso. É tempo de você tomar posse da missão. É tempo de você tomar posse da vocação, do chamado, do ministério, que talvez você não deveria ter soltado, não deveria ter largado. É tempo de botar a mão no arado novamente e falar, eis-me aqui, Senhor. Eu estou entendendo que não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Tem a ver com o seu poder capacitador que está dentro de mim. Então, eis-me aqui. Eis-me aqui. Vai dar certo. É o Senhor quem está comigo. E eu paro de ficar contemplando o céu. Contemplando só as coisas espirituais. Não, eu quero olhar para Jerusalém, para a minha casa. Olhar para as pessoas ao meu redor. Seus amigos da faculdade, da escola, do trabalho, de seus parentes. Pessoas que estão aprisionadas pelo inimigo, pessoas que estão mortas espiritualmente e caminhando para a condenação eterna. Olhar para Jerusalém e falar, Deus, usa a minha vida para a glória do seu nome. É tempo de oração para enchimento, amém, meus irmãos? Vamos nos encher do Espírito Santo e sair daqui testemunhas com esse poder sobrenatural do Espírito que está liberado sobre a minha e a sua vida, para nós falarmos com ousadia, para nós fazermos com intrepidez, para nós irmos tão longe como nós nunca havíamos sonhado, porque é o poder de Deus que nos comissiona, que nos impulsiona e que nos motiva. Vamos ficar em pé. Eu convido você a clamar por esse poder. Se você está desanimado nessa noite, você está cabisbaixo nessa noite, talvez olhando para o lugar errado, é tempo de focar no lugar certo, meu irmão. Por que vocês estão olhando, varões galileus? Por que vocês estão olhando para o céu? Volta para Jerusalém, vai fazer a obra. Bora restaurar o chamado, bora restaurar o ministério, bora restaurar a obra que o Senhor já declarou. Oh Deus, conta conosco. Feche seus olhos, meu irmão.
Faz a sua oração, Pai, conta comigo. Conta comigo, Senhor. Me ajuda a ser um homem cheio do Teu Espírito Santo dentro da minha casa, da vida dos meus filhos, da minha esposa, dos meus parentes mais próximos, meus amigos mais chegados. Senhor, usa-me. Que o Teu Espírito Santo me leve a ser testemunha. Que o Teu Espírito Santo me leve a morrer por essa causa, a dar a vida por isso, Senhor. E não só viver isso dominicalmente, aos domingos, em alguns momentos de culto, não. A nossa vida entregue ao Senhor, 24 horas por dia, 7 dias na semana, em todo o tempo somos Teus. Usa-nos para a Tua honra, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos encha com Teu Espírito. Ó Deus, nós queremos sair daqui, ó Pai, cheios, ativados com os dons do Teu Espírito. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, romper isso na Tua presença, mas principalmente sair daqui, Pai, e entender que há um chamado, a entender que há um ministério, entender que há uma obra a ser feita, que o mundo jaz do maligno e nós temos algo a fazer e vamos fazer. E se você deseja receber uma oração, nós vamos orar juntos. Vem aqui ao altar, vamos orar juntos, clamando por esse poder, para que os chamados sejam restaurados, para que ministérios sejam restaurados, para que dons sejam ativados ou reativados na sua trajetória, amém? Enquanto nós cantamos, eu te convido para vir ao altar, não se envergonhe, vamos ao altar, vamos orar, vamos buscar o Senhor, é tempo de enchimento, em nome de Jesus.